Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de física do terceiro ano. As atividades do plano de estudo doutorado, do volume 4. Então, estamos começando a resolver as atividades de física do terceiro ano, do volume 4. Vamos resolver as atividades da semana 1 e 2 do volume 4. Então, se vocês gostarem desse vídeo, curtem o meu vídeo e se inscrevam no meu canal. O PET, ele fala de associação de resistores. Essa associação pode ser em série, paralela ou mista. Mista é quando você tem associação tanto em série como em paralelo. O objetivo da associação de resistores é limitar a tensão ou a corrente em determinados pontos do circuito. Então, se você tem um circuito elétrico, os resistores podem ser associados em série ou paralelo. Se você associa em série ou paralelo, você está limitando ou a tensão ou a corrente em determinado ponto do circuito. Nesse caso, quando nós temos uma associação em série, quer dizer que a corrente ela segue um caminho só. Os resistores estão associados em sequência, estão ligados em sequência. Nesse caso, quando os resistores estão ligados em sequência um do outro, a corrente que passa nos dois resistores é a mesma. Porém, a tensão se divide. Vai ter uma parte que vai ficar no R1 e outra parte vai ficar no R2. E quando você soma as resistências que estão em série, você tem uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente é como se fosse uma resistência que equivale às duas. Então, se eu somo essas duas resistências, eu vou obter uma resistência equivalente. Uma resistência em série acontece quando, se nesse ponto eu estou ligando um circuito, eu tenho uma bateria que gera uma corrente. Quando chega nesse ponto, a corrente que passa no resistor 1 é igual à corrente que passa no resistor 2. Nesse caso, a corrente não se divide, ela segue um caminho só. Quando eu quero achar a resistência equivalente de uma associação em série, eu posso determinar através da seguinte fórmula. R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R enésimas, ou seja, se tiver mais de uma resistência, eu vou somando todas as resistências. Então, eu somo numericamente as resistências, onde R equivalente é resistência equivalente, R1 é o resistor, é resistência 1, dado em ohm, R2 é o resistor 2, dado em ohm, e Rn é o resistor N, quantos dispositivos mais houver no circuito. Então, eu somo todos os resistores, todas as resistências que tiverem. Se eu tiver ligado uma em sequência da outra, eu somo para achar a resistência equivalente. Beleza? Quando eu tenho uma resistência em paralelo, quer dizer que a corrente, quando ela chega num ponto, eu tenho uma corrente I que é produzida. Essa corrente vem, quando chega nesse ponto, ela segue mais de um caminho. As resistências não estão ligadas em sequência. Nesse caso, nesse ponto aqui que eu vou chamar, pode ser o ponto A corrente antes vinha um valor total, chega nesse ponto, ela se divide em três partes. Vai uma corrente I1 para cima, que passa no resistor 1, vai uma corrente I2 que passa no resistor 2 e vai uma corrente I3 que passa no resistor 3. Quando chega nesse ponto, ponto de junção, essas três correntes se juntam novamente, dando o valor total da corrente I. Então, a resistência equivalente, a corrente se divide, porém, a tensão do R1, do R2 e do R3, elas são iguais e o seu valor vale V, ela tem o mesmo valor. E para calcular a resistência equivalente numa resistência em paralelo, eu vou utilizar essa fórmula, onde 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, a quantidade de resistência que tiver no circuito. Então eu vou somar dessa forma. Só que para facilitar os cálculos, quando tiver dois resistores associados em paralelo, a equação acima ela pode ser simplificada
E para calcular resistência equivalente, utilizamos essa fórmula, onde R equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, a resistência equivalente é igual ao produto no numerador dividido pela soma dos resistores no denominador. Beleza? Então, vamos aos exercícios do PET. O primeiro exercício. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de 10 ohms e 110 ohms é 220 volts. O valor da resistência equivalente é... Então, temos um circuito, as duas resistências estão em série, então vamos calcular a resistência equivalente. Então, nós temos a resistência 1 de 10 ohms, a resistência 2 de 100 ohms e a tensão de 220 volts. Essas duas resistências estão ligadas em série. Mas por que está ligada em série? Essa fonte ela gera uma corrente. Quando chega no ponto A, essa corrente segue um caminho só. E esses dois resistores estão ligados em sequência. Então, a corrente que passa no resistor de 10 tem o mesmo valor da corrente que passa no resistor de 100. Então, nesse caso, quando a corrente não se divide, nós calculamos a resistência equivalente através da soma das duas resistências. Então, será que está em série ou paralelo às resistências? Nós vimos que como a corrente não se divide, as resistências estão em série. Como estão em série, a resistência equivalente ela pode ser calculada através da fórmula. R equivalente, eu vou somar as duas resistências. Então, eu vou ter 10 mais 100, eu vou ter uma resistência equivalente de 110 ohms. Então, a resposta correta, letra B. Beleza? Então, atividade número 2. Um circuito elétrico é formado por 4 resistores de 1,5 kΩ. Esse K equivale a quilo, que é 10 à terceira, que estão ligados em paralelo. Determine a resistência equivalente desse circuito. Então, temos 4 resistores de 1,5 vezes 10 à terceira ohm, que estão ligados em paralelo. Então, vamos calcular a resistência equivalente desses 4 resistores de 1,5 kΩ que estão ligados em paralelo. Na resistência em paralelo, a corrente se divide e a tensão é a mesma. Aqui temos um esquema dos 4 resistores que estão ligados em paralelo. Aqui tem uma fonte que gera uma corrente, então a corrente vem. Quando ela chega nesse ponto, uma parte vai para o resistor 1, que eu vou chamar de 1, e as outras correntes vão abastecer o resistor 2, o resistor 3 e o resistor 4. A corrente total ela vai se dividir em 4 correntes. Como está uma resistência que está ligada em paralelo, vamos ter 4 correntes diferentes. Então, vai ter uma corrente para o I1, uma corrente para o I2, uma corrente para o I3 e uma corrente para o I4. Quando chega novamente nesse ponto, as 4 correntes se juntam na corrente total. E aqui nós temos o circuito elétrico, onde os resistores estão ligados em paralelo, pois a corrente se divide e a tensão é a mesma para o resistor 1, o resistor 2, o resistor 3 e o resistor 4. Assim, nós temos 4 resistências de 1,5 kΩ. A resistência equivalente nós podemos calcular através da fórmula. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Porém, como tem 4 resistências, 4 resistores iguais, vamos utilizar uma simplificação dessa fórmula. Como nós temos 4 resistores iguais, eu posso calcular a resistência equivalente através dessa fórmula, onde R equivalente é igual a R dividido por N. R é o valor das resistências e N é o número de resistores que tem o mesmo valor da resistência. Como o valor do R é igual a 1,5, e se tem 4 resistores, eu vou pegar 1,5 dividir por 4. 1,5 dividido por 4 dá 0,375 kΩ. Como o quiloohm é 10 à terceira, então eu vou fazer 0,375 vezes 10 à terceira ohm. Vou multiplicar esse valor, vou achar que a resistência equivalente é igual a 375 ohms. Beleza? Exercício número 3.
Determine a resistência equivalente no circuito série a seguir. Então, temos várias resistências aqui e o circuito está ligado em série. Por que está ligado em série? Porque se eu pegar essa corrente I, que é gerada por essa fonte de 35 volts, se eu pegar o ponto 1, aqui do ponto 1 até o ponto 2 eu tenho uma resistência de 15. No ponto 2, a corrente não se divide, ela vai seguindo um caminho só. Então ela vai passar pelo ponto 1, pelo ponto 2, 3, pelo ponto 4, até o ponto 10, somente em um caminho. A corrente vai passar somente em um caminho, do ponto 1 até o ponto 10. Como ela passa somente por um caminho, eu tenho uma resistência em série. Então, como as resistências estão em série, pois a corrente I não se divide. Então, para calcular a resistência equivalente de uma associação em série, vamos utilizar essa expressão, onde R equivalente é a soma de todas as resistências que estão no circuito. Então, a resistência equivalente, eu somar todas as resistências. Assim, a resistência equivalente é igual a 15 ohms, mais 10 ohms, mais 25 ohms, mais 25 ohms, mais 10 ohms, mais 25 ohms. Somando essas 6 resistências que estão em série, eu chego que a resistência equivalente é igual a 110 ohms. Beleza? E por fim, o exercício número 4. É um exercício do Enem. O exercício número 4, ele fala que em muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Então é uma tecnologia desenvolvida que os smartphones e os tablets não precisam mais de teclas. E os comandos podem ser realizados ao tocar, ao pressionar a tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, ou seja, através da presença de resistores, formada basicamente por duas camadas de material condutor transparente, que não se encosta até que alguém as pressione. Então, são duas camadas de material condutor transparente que não se encostam. Então, se a pessoa vem e pressiona, ela fecha o circuito. E com isso é passada uma corrente. Então, a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, o ponto A e o ponto B são pontos que, através do toque, você consegue fechar o circuito e assim gerar corrente e, consequentemente, você consegue funcionar os comandos para executar uma tarefa. Então, através disso, o exercício pede que qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, temos um circuito aqui no ponto A. Então, sem tocar, nós temos que a corrente sai do ponto E, vem nesse ponto, ela faz esse caminho, ela passa do ponto C até o ponto D. Como A e B estão abertos, a corrente não passa, o circuito não está fechado. Então, a corrente ela passa do ponto C até o ponto B, nesse circuito. E quando você vem e pressiona o ponto A, o que acontece? É fechado o circuito aqui. Então, nós temos o ponto A até o ponto A. Então, antes a corrente que seguia um caminho só do ponto C até o ponto D, agora quando chega no ponto C, uma parte vem para baixo e outra parte segue para o outro lado, que vai passar no ponto A, que está fechado. Como eu pressionei o ponto A, o ponto B continua aberto. Então eu não vou considerar esse ponto que tem a chave no ponto B. Então eu vou considerar só a parte de cima. Nesse caso, a corrente sai do ponto mais aqui. Quando chega no ponto C, uma parte vem para baixo e uma outra parte vai para o outro resistor de 4 kΩ e vai passar para o ponto A. Quando chega novamente nesse ponto aqui que é o A, eles se juntam e descem novamente. Então eu tenho resistores que estão ligados em paralelo e depois vai estar ligado em série. Então, o objetivo do exercício é você facilitar o seu cálculo. Então, para você facilitar o cálculo, como uma resistência equivalente, a mais fácil de você calcular a resistência em série, então tudo que está em paralelo, eu vou resolver e tentar deixar as outras partes em série para facilitar o meu cálculo. Então, primeiramente, eu vou resolver
esses dois resistores de 4 kΩ entre o ponto C e o ponto A, pois quando eu faço do ponto C até o ponto A, eu tenho duas resistências em paralelo, pois a corrente quando chega no ponto C, ela se divide. Então, eu vou ter duas resistências em paralelo. Então, essas duas resistências em paralelo, eu vou calcular o seu valor, uma resistência equivalente. Então, a resistência equivalente é R dividido por N. R é 4 dividido por N, que é o número de resistores. Como eu tenho dois resistores iguais, eu vou dividir 4 por 2 resistores. 4 por 2 dá 2 kΩ. Então, nesse caso, essa parte aqui vai sumir e eu vou ter duas resistências ligadas em série. Esses dois que estavam ligados antes em paralelo 4 e 4, eu fiz uma resistência equivalente e achei 2. Então, agora eu vou ter um circuito ligado em série. O 2 kΩ ligado em série com o de 4 kΩ, pois a corrente não se divide agora. Agora, o resultado para a resistência equivalente que eu calculei, que é 2 kΩ, ela fica ligada em série com a de 4, do ponto C até o ponto D. Então, do ponto C até o ponto D, eu vou ter uma resistência de 2 kΩ ligada em série com uma resistência de 4 kΩ. Beleza? Então, a resistência equivalente, como as duas estão ligadas em série, eu vou somar as duas. 2 com mais 4 dá 6 kΩ. Beleza? Então, resposta correta, letra C. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima.